Então, a gente diz que dentro de Atenas, a gente tinha uma democracia direta ou participativa, justamente pelo fato dos cidadãos atenienses participarem ativamente desse sistema político, ok? Agora, meninos, a gente vai falar sobre Esparta, finalmente, né? Esparta é mais fácil de entender, é um pouco complexo, mas muito mais fácil de entender do que Atenas. Então vamos lá. Esparta se localiza ali na Macedônia, na província do Peloponeso. Quando a gente for falar sobre a Guerra do Peloponeso, vocês vão entender um pouquinho mais. Ele fica mais distante de Atenas, tá? Então vamos lá. Organização social dentro de Esparta. Os espartanos, os cidadãos espartanos são aqueles que nascem em Esparta e são introduzidos no processo, no treinamento militar a partir dos 7 anos de idade. Preciso que vocês percebam que essa sociedade espartana vai ser extremamente militarizada. Então, o que acontece? Os meninos aos 7 anos de idade são enviados para esse treinamento militar. Durante esse treinamento militar, eles vão passar por várias provas de fogo. E depois, né, conforme forem passando por essas provas de fogo, vão se tornar grandes guerreiros. Então percebam esse caráter militar dentro dessa sociedade. Gostaria de falar aqui com vocês sobre as mulheres dentro de Esparta. Olha só, as mulheres não são consideradas cidadãs, porém elas são mais reconhecidas dentro de Esparta, justamente pelo fato de gerar os grandes guerreiros. Então, apesar delas não serem cidadãs, elas são olhadas, pelo menos, de uma forma melhor dentro de Esparta. Não são tão inferiorizadas como dentro de Atenas, ok? Vamos lá, preciso de um pouquinho de calma para que a gente entenda o próximo item aqui dentro de Esparta. Olha só. Antes dos espartanos chegarem ao local onde era Esparta, ele era habitado por um grupo de pessoas que a gente chama de ilotas. Esses ilotas, apesar de estarem em maior número, vão ser explorados pelos espartanos, ok? Eles vão ser transformados em servos, ou seja, eles vão apanhar e eles vão fazer tudo que os senhores quiserem. Porém, não é visto como escravidão, é visto como servidão. Por quê, professora? Porque eles não podiam ser vendidos, eles não eram propriedade privada de um dono, ok? Então, a gente fala em servidão e não em escravidão. Ok, agora nós iremos falar um pouquinho sobre a formação política dentro de Esparta, que é mais simples para a gente conseguir entender também. Vamos lá. A primeira instituição a gente chama de Ápela, tá? É uma assembleia de cidadãos espartanos que tenham mais de 30 anos e eles vão deliberar sobre o quê? Guerra e paz. Lembrem-se desse caráter militar dentro dessa sociedade. Além da Ápela, a gente vai ter a Gerúsia. Na Gerúsia, a gente vai ter um conselho de anciões, ou seja, são pessoas mais velhas. Homens acima de 60 anos, vão ser 20 homens, né? 20 anciões compondo a Gerúsia. E eles vão legislar junto com a Ápela, tá? Quero que vocês percebam a sabedoria sendo explorada, a experiência dos mais velhos sendo muito respeitada dentro dessa sociedade, tá? Ok, em Esparta a gente diz que tínhamos uma diarquia. Não temos a monarquia, que tem um rei. Dentro de Esparta nós vamos ter uma diarquia, ou seja, serão 2 reis governando. Só que eles tinham funções diferentes, tá? Um rei vai lidar com as questões militares, as questões de guerra, e o outro rei vai lidar com questões administrativas. Ou seja, tá acontecendo uma guerra, quem vai para a guerra é esse rei que cuida das questões militares. Até porque já é um costume desde do Egito. Na aula de Egito eu falei isso para vocês. A partir do Egito, a gente vai ter os homens, os reis, no caso, indo para a guerra, batalhar. Então a gente vai ter a divisão desses 2 reis, um para a questão militar e outro para a questão administrativa. Ok, existe alguma coisa acima disso tudo que eu falei para vocês? Existe, é o que a gente chama de éforo
ou eforato. O que é isso? Também vai ser composta por anciões. São 5 anciões, ou seja, homens com mais de 60 anos que vão ter um poder administrativo e de conselho. Eles vão aconselhar esses reis. Então, de certa forma, eles estão acima deles, ok? Meninos, preciso que vocês entendam essa diferenciação. Não é que Atenas não tinha nada militar. Tem, vocês vão perceber isso quando a gente continuar falando. Mas vocês precisam entender as diferenças e que o caráter espartano é muito militar. Enquanto dentro de Atenas existe uma democracia, existe uma política acontecendo, a filosofia florescendo. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.